Olá, estamos aqui com mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. E como sempre eu vou trazer aqui um convidado especialista, alguém que realmente faz diferença no mercado, no mundo jurídico, no mundo empresarial. Eu recebo hoje aqui o Dr. Bruno. Dr. Bruno, seja bem-vindo aqui, Dr. Bruno Coelho, né? Exato. Seja bem-vindo ao podcast Ninguém Te Conta Isso. Vai contar tudo hoje aqui, doutor. Sim, essa é a intenção. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação participar aqui do programa. Espero poder compartilhar mais experiências pessoais e poder agregar com os advogados e com os telespectadores. Tá bom. Doutor, eu estou vendo aqui que você tem uma formação muito extensa. O doutor é formado em Direito pela FMU, né? Sim. Porque sempre foi uma faculdade de vanguarda no direito, né? Sim, sim. Aqui também o senhor estudou no Damásio, Sim. que é uma escola de referência também para quem quer passar em concurso. Exatamente. Se especializar. Na TI do Damásio ainda? Como é que tá? Com ainda certeza. Tem? O Damásio, sim. O Damásio é uma faculdade muito renomada, muito forte, Ainda né? tem, Eu fiz né? minha especialização em Direito Constitucional no Damásio. Isso, eu vi aqui, Direito Constitucional. Depois você estudou ali na EPD, né? Ali Sim. na Liberdade, que eu também conheci o pessoal de lá. Sim. E depois você foi para o IBMEC fazer aqui uma pós-graduação de especialista em Direito Civil e Empresarial. Exato. Foi meu começo de carreira, era Direito Civil. Mas aí o senhor fez a pós-graduação em Direito Penal na Mackenzie. Exato. E aí depois você se graduou em Criminologia. Isso. O que é isso? Na Você PUC virou Grande do Sul. profissional do crime, é isso? Não, as ciências criminais como um todo, né? A advocacia criminal ela exige sempre um estudo aprofundado, então são ciências complementares que agregam muito no dia a dia, né? Uhum. Mas a tua paixão pelo direito, eu vi que você é apaixonado pelo direito. Sim. Sempre foi pelo jeito aqui, né? E o que te levou para a advocacia criminal? Qual foi o evento que mudou a tua vida? Eu vou entrar nessa área. Que você passou por outras áreas, Eu né? sempre tive essa paixão pelo direito, né? Eu sou terceira geração de advogados da minha família. Meu avô foi um advogado trabalhista que chegou a ser secretário do Trabalho do Estado de São Paulo. Meu pai é advogado também. Eu advogado, e quando eu comecei a trabalhar na Assembleia Legislativa para um deputado, o delegado Olim, Delegado Olim. lá se respira direito criminal. Então, aquilo acabou me motivando a estudar cada vez mais e aprender, e eu vi que era realmente a minha vocação. Era o que me movia. Para quem não conhece, delegado Olim, um delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Exato. que atuou em grandes casos, mas Sim. um que ele tomou grande repercussão, o caso da Messia Nakajima. Exatamente. Aquele caso do policial que depois virou advogado, o Misael. Exatamente. Isso, aí ele foi o delegado que desvendou esse mistério aí, que ele negava até o fim, e diz que nega até hoje, viu? Um caso de repercussão nacional, E diz que até hoje nega. Exatamente. Foi condenado há muitos anos, né? Foi condenado há muitos anos. Foi um caso emblemático do Dr. Olim, né? Deu muita repercussão. Isso aí. E ele hoje contribui com a gente como deputado estadual na Sim, Assembleia com Legislativa certeza. do Estado de São Paulo. Muito atuante na área da segurança pública ainda. Ainda ele sempre brinca que ele tem o sangue de delegado. Então, vira e mexe, ele participa tem alguma ocorrência, ele vai em loco. Ele é muito ativo ainda nessa área. Bom, a advocacia criminal no Brasil está sempre em evidência, né? Sim. Caso Deolane, caso isso. Toda hora tem um caso novo de alguma coisa, né? Para onde que caminha essa advocacia criminal no Brasil? A advocacia criminal era uma advocacia antigamente muito estigmatizada, né? As pessoas sempre queriam associar a advocacia, o advogado criminalista, como se fosse um advogado de bandido. E foi se mudando ao longo do tempo essa análise, se conhecendo mais a advocacia, que na verdade o que se percebeu é que o advogado criminalista ele é um defensor de garantias e direitos constitucionais. Certo. Que todos podem ser vítimas de um abuso do Estado. Então a advocacia criminal ela mudou um pouco esse viés, e hoje em dia a gente tem vários ramos da advocacia criminal que elas são muito atuantes. Tem crimes de lavagem de dinheiro, os crimes contra a vida, crimes contra a honra. Então cada vez mais a gente vê a advocacia criminal tomando uma proporção maior aqui no país. Eu entrevistei aqui um advogado criminalista, que é o Luiz Flávio Borges Dulce. Uma referência, né? Só foi 3 vezes presidente da Sim. Ordem dos Advogados de São Paulo. E ele dizia o seguinte, que hoje ser empresário é um ato de extremo risco. Sim. Criminal. Sim. Extremo risco e extrema coragem, né? Que você Aqui pode, a no qualquer país. momento, estar incorrendo em algum tipo de crime, né? Exatamente. Algum tipo de crime. E me fala aqui uma coisa, hoje, quais são os principais, assim, área... Porque o direito criminal é muito amplo, Sim. como você falou.
de lavagem de dinheiro. Hoje tudo, todo mundo quer caracterizar como lavagem de dinheiro. Exato. Eu até entrevistei aqui o doutor Ivanei Caires, não sei se você conhece. Sim. Ele falava assim, o pessoal quer tudo jogar para lavagem de dinheiro, ninguém nem sabe o que é lavagem de dinheiro direito. Exatamente. Aí tem a organização criminosa, juntou 2, 3 pessoas, já tem uma organização criminosa. Sim. Hoje, quais são os crimes que o doutor atua mais, assim, a área criminal? Que você falou que eu sou advogado criminalista. Eu sou advogado criminalista, eu atuo muito em crimes contra a vida, tribunal do júri, e também em inquéritos policiais na fase de delegacia, também desde lesão grave, gravíssima, crime de lavagem de dinheiro também é um crime que tem muitos casos que chegam no escritório. Na verdade, no escritório, além de mim, eu tenho uma equipe muito forte que 100% das demandas criminais a gente atende. Mas o meu foco mesmo, o que eu gosto de atuar, são crimes contra a vida. Crimes contra a vida. Crimes contra a vida. Assassinato. Tentados ou consumados. Agora uma pergunta assim, doutor, é possível uma pessoa que cometeu um crime, culpada, a si mesmo, ser inocentada se o advogado de defesa é muito bom? Eu vou te falar que no meu caso, todos os clientes que eu pego são inocentes. Eu nunca peguei um condenado para absolver, mas tirando a brincadeira, sim, com certeza. Ainda mais em tribunal do júri, depende de como a análise de provas, se há dúvida, e até que é um direito consagrado na Constituição, tem que se absolver o réu, né? Porque eu falo assim, né? Eu também, eu sou perito criminal. Sim. E a gente trabalha em conjunto com os advogados criminalistas. Ainda não trabalhamos juntos, podemos trabalhar um dia. Com certeza, será um enorme prazer. Mas aí o que eu falo sempre é o seguinte, porque se a cadeia de custódia, o que é a cadeia de custódia? Como que as provas foram coletadas? Como que se formou-se aquele inquérito? Como que foi feita a acusação? Sim. Se ela for quebrada, mesmo que a pessoa seja culpada, ela pode ser inocentada. Exatamente. Então, porque é uma prova inválida, né? Que é uma prova inválida. Exatamente. Eu falo o seguinte, não sei se você assistiu aquela série da Netflix, DNA do Crime. Não, essa eu não tive oportunidade. É uma série que fala muito desse negócio daquele roubo de Guarulhos, que a Polícia Federal roubaram, foi ouro, né, lá em Guarulhos. Sim. Então é muito em cima daquilo, desses investigação. E eu vejo muito cuidado dos delegados. Ele sabe que a pessoa é culpada, sabe que a pessoa está cometendo crime, mas ele fala, eu não posso chegar lá dessa maneira. Exatamente. Se eu fizer uma campana sem autorização, Exatamente. essa prova vai ser invalidada. Se eu coletar essa prova sem um pedido, essa prova vai ser invalidada. Exatamente. Ou seja, às vezes você tem até as provas. Sim, mas a forma de obtenção tem que ser respeitada. Exatamente. Por isso que eu falo. Então, então, há de concordar que uma pessoa pode ser culpada, mas se ela não foi acusada corretamente, Exatamente. Ela pode ser inocentada. Exatamente. Ela só pode ser condenada se houve respeito à forma de obtenção de provas e à forma do julgamento do processo, né? Se houve o processo legal, se teve direito de ampla defesa. E é isso que o senhor está falando dessa cadeia de custódia, das provas, entra muito a perícia criminal que a gente estava conversando, que daí é a sua área de especialidade, realmente, que é muito importante para amparar a advocacia criminal, né? Eu diria que é imprescindível. Uma das coisas que é muito importante na perícia criminal, e até na advocacia, é a linha do tempo dos fatos. Se você não tiver uma linha do tempo bem feita, se você não conseguir provar a ordem natural dos eventos, a coisa pode não acontecer. Com certeza. Eu conheço casos aí que basta que, por exemplo, uma dupla de policial abordou uma pessoa na rua, prendeu, mas se os depoimentos desses policiais foram divergentes em algum ponto, anula os dois. Sim. Olha que interessante. Sim, com certeza. E se a vítima não tiver 100% de certeza no reconhecimento do acusado, ele também fica uma prova inválida. Exato. Doutor, me diz uma coisa, como é que é esse processo aí de tribunal do júri? Você acha que esse júri, da forma que ele é montado hoje, 7 jurados, tem aquele negócio de escolher quem vai e quem não vai para o tribunal do júri. Acho que a ciência da criminologia ajuda muito a escolher o perfil do jurado. Uma pergunta que eu te faria é o seguinte, funciona porque o jurado ele é influenciado pela mídia? Eu acredito que funciona porque o grande
segredo, o grande objetivo do tribunal do júri é um ser humano se colocar na posição de um outro ser humano para poder julgar ele naquela atitude que faz parte, assim, da nossa natureza. É o que eu sempre falo. As pessoas, elas podem dizer que elas nunca vão cometer determinados tipos de crime. Um crime de natureza sexual ou algum outro crime, mas um homicídio, a pessoa não pode garantir isso. Se mexe com alguém, um ente querido, em defesa de um filho, em defesa de uma mãe, de uma esposa, o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. Então, só um outro ser humano imbuído dessa posição que pode ser agir em legítima defesa, não legítima defesa, quais são as provas que tem contra ele. Eu acho que isso que é o grande viés do tribunal do júri, e isso que é o que motiva o profissional a trabalhar no júri, é essa beleza do júri. Direito constitucional que eu acredito que é muito eficaz. Você convencer igual aquele, passa muito nos filmes americanos. Exato. Né? Eu falo isso porque é o seguinte, aqui nós tivemos aquele julgamento da família Nardoni. É um caso, acho que todos vocês que são advogados estudaram esse caso. Sim. Ou pelo menos tomaram bastante conhecimento. Quando você vê lá aquele julgamento, tinha até transmissão pelos alto-falantes do tribunal. Foi bem midiático, né? Aquela coisa toda. Mas isso aí não atrapalha essa divulgação toda? Porque ali deve ser um negócio muito sério ali, fechado. Sim, com certeza. Às vezes essa pressão, a mídia na porta do tribunal. Com certeza, com certeza. A advocacia, quando você tem um cliente, você tem que lidar com esses fatores externos. E a mídia, muitas vezes, ela exerce um papel de pressão muito forte nos jurados. Então, a advocacia tem que chegar com bons argumentos, com boas provas, com um laudo pericial muito forte, para poder realmente demonstrar as verdades dos fatos. Você tem que, muitas vezes, desconstruir uma narrativa que já foi criada, né? Então, é mais um obstáculo que a advocacia tem que transpassar. Mas é impossível que se isole a mídia ou a opinião pública de um júri. Os jurados, quando foram lá, já estão mais ou menos com um viés formado, né? Também tem isso, né? Mas não é possível mudar a opinião deles lá no tribunal do júri? Com certeza, através das provas de uma defesa sólida, você consegue demonstrar. Não é nem mudar a opinião deles, é demonstrar a verdade dos fatos. O que mudou assim na advocacia nos últimos anos para cá? Nós estamos na época agora da inteligência artificial. Sim. Mudou muita coisa? Mudou muita coisa, com certeza. A forma como o advogado se posiciona, até o posicionamento em redes sociais, a autoridade que ele transmite, com o que ele fala, a velocidade que circulam opiniões e julgamentos precipitados de casos. Que é o que a gente está falando, às vezes acontece um fato e já começam a surgir diversas opiniões e já se forma uma convicção sobre culpabilidade ou não daquele ponto. Isso também aumentou muito a velocidade, antigamente não se tinha isso. Então são fatores novos que o advogado tem que estar preparado para poder enfrentar. Porque eu lembro, ainda voltando nesse caso aí da família Nardoni, para quem não lembra desse caso, nós estamos falando de um caso em que existia a menina Isabela, né? Sim. Que caiu de não sei de que altura do andar, mas sim, caiu, veio a falecer, e tinha o Nardoni, o pai, e tinha a esposa dele, a madrasta, que foram depois acusados e condenados há muitos anos, mas os dois agora já estão em liberdade, de alguma liberdade condicional, alguma coisa do tipo. Mas eu lembro que até teve série na Netflix, tudo, e eu lembro o seguinte, que em determinado momento da série, os repórteres chegam lá investigando, que eles sempre alegaram que poderia ter uma terceira pessoa na cena do crime. Eles acharam, para dizer que não foram eles que cometeram o crime. Sim. Aí o repórter ele vai até um local ali do lado do prédio e pergunta para o zelador, é possível que uma pessoa possa entrar por aqui e subir para o prédio? Sabe o que o zelador faz? Ele não só fala, não, eu vou te mostrar. Ele mesmo foi lá e pulou o muro e mostrou para o repórter. O repórter filmou ele pulando o muro. É possível sim, ele entrar por aqui e pular o muro. Ele fez isso, está gravado, isso está na série. E aí, mas quem estava no dia do evento lá da morte da menina, não era ele, era um zelador ali do dia. E ele disse que encontrou sim o portão lá arrebentado, mexido. Só que ele vai para a delegacia e quando volta, não sei mais de nada, não sei. Pois é. Aí por isso que eu falo assim, o que mudou
desse tipo de investigação de lá para cá. Não estou aqui defendendo ninguém, não, só para deixar isso muito claro. Nós estamos aqui analisando tecnicamente como é que funciona uma advocacia criminal por dentro. Sim. Porque a opinião pública, ela é muito assim, a mídia conta uma história, aquela história passa a se repetir, um repassa para o outro, daqui a pouco até você concorda com a opinião dos outros, porque se você discordar, você vai ser massacrado pelo que os outros pensam. E tem o linchamento virtual hoje em dia, né? Tem o cancelamento, virtual, tudo. E aí os advogados ficam ali nos bastidores, olhando provas, analisando documentação. Exato. E muitas vezes sendo obrigado a desmentir tudo aquilo que a mídia está falando. Com certeza. E nós sabemos que a mídia erra. Sim. Há um exemplo muito clássico aqui no Brasil da escola de base. Você sabe dessa história também? Escola de base? Não. Vou te lembrar aqui. A escola de base é uma escola aqui em São Paulo que uma mãe reclamou que a filha poderia ter sido violentada por funcionários da escola. Isso aí entrou aquele repórter da Globo, Valmir Salaro, que eu entendo que você foi o maior erro jornalístico da história, foi esse do Valmir Salaro, porque ele acabou com a escola de base. E depois veio a se comprovar que a escola de base, todo mundo que está envolvido na escola de base era inocente. Mas acabou com a reputação, acabou com o negócio empresarial, as pessoas morreram, tiveram problemas sérios, e aquilo ali quem fez foi a mídia. Sim. Pegou lá uma história, ele fantasiou aquilo lá, jogou na imprensa e aquilo lá pulverizou no Brasil inteiro e ficou um caso midiático, e aí, mas acabou com a escola. Então eu acho que... E por mais que solte uma nota depois de retratação, não volta mais, porque a escola já está condenada, as pessoas já estavam condenadas, ninguém vai ver a retratação, né? Não adianta. Então, uma atenção que eu falo aqui para você que está nos assistindo é o seguinte, tudo que sair na mídia de notícia, é óbvio que a gente se comove, nós somos seres humanos, temos sentimentos, temos emoções, temos tudo. Mas é importante que você analise os fatos, exato, vê se aquilo realmente faz sentido. Exatamente. Não tire conclusões pelo que os outros falam, porque o jornalista está falando. Exatamente. É importante que você tire uma conclusão sua, sim, pessoal. Ainda mais hoje que os jornalistas, nós estávamos comentando aqui no nosso... ali na coxia, né, como se diz, sim, que os jornalistas hoje viraram comentaristas. Sim, com certeza. Tem poucos jornalistas assim do tipo que faz a pergunta, a resposta vem, ele de maneira imparcial ali. Não cabe a ele julgar se aquela resposta... e às vezes você percebe que o jornalista ele não concorda com a resposta do entrevistado. Sim. E ele começa... Ele vai fustigando ele a dar a resposta que interessa. Né? Ele vai fazendo algo como se ele fosse o delegado, hein? Sim. Alguém que está interrogando mesmo a pessoa. E sendo que isso não é papel do jornalista, interrogar as pessoas. Sim. O papel do jornalista é perguntar. Sim. A pessoa responde, e ali o que ele faz? Ele passa aquilo, deixa que a população julgue. Exato. Então, mas... Eu acho que isso até volta um pouco nesse novo... No atual cenário que a gente vive, as pessoas têm necessidade de respostas muito imediatas para as coisas, para os casos. Então, houve um caso de repercussão, já querem um culpado para poder acusar, já querem ter uma opinião formada, então não tem tempo de análise de provas, de escutar a defesa, de fazer essa análise criteriosa. O mais rápido é sair apontando. Então, até a mídia, às vezes, ela quer já entregar isso. Quem foi o culpado, uma solução muito imediata. Quer dar uma resposta. Uma resposta imediata. E a gente sabe que os casos não são... As respostas não vêm de forma tão simples, né? Precisa ter uma análise criteriosa, análise de provas, laudos periciais. Tem casos que, não sei, até hoje eu não sei quem matou a irmã do Vitor Belfort. Então, exatamente. Sim. Eu sei que você é do ramo da luta também, né? Sim, sim. Conhece aí. Você sabe que a irmã do Vitor Belfort desapareceu. Mas desaparecida não tem uma resposta até hoje. Não tem resposta até hoje, né? Então, o que eu vejo hoje também é que os advogados estão indo para frente das câmeras. O tempo inteiro mostrar o que eles fazem. Sim. Isso é uma mudança que tende a ficar, uma coisa do momento. O que você acha? Eu acredito que é uma mudança que ela veio para ficar. Eu acho que ela não mudou o modelo de advocacia. O advogado tradicional ainda é um modelo bem aceito e muito requisitado, mas existe esse novo viés do advogado, que é o advogado midiático, que quer sempre
estar à frente dos casos e dar opiniões em redes sociais e mostrar o dia a dia. Eu acho que é um perfil que veio para ficar, veio para mudar, mas ele vai conviver de forma harmoniosa com o perfil tradicional de advocacia. Quer dizer, um advogado mais reservado, um advogado mais ponderado, aquele que as respostas dele não buscam a aceitação social, e sim uma resposta técnica. Então, acho que veio para ficar, mas ela vai conviver de forma harmoniosa com o perfil que a gente já conhece do advogado. Eu poderia dizer que as redes sociais mudaram o direito, então? As redes sociais mudaram o direito. O que eu vejo, o principal foco que mudou o direito é a rede social. A forma como, às vezes, num processo você consegue traçar um perfil de alguém que está envolvido no processo. As pessoas têm mania de postar muito a vida, a rotina, opiniões. Então, a pessoa era uma pessoa agressiva, era um lutador, ou era uma pessoa que era armamentista. Isso aí, num processo, muitas vezes o advogado utiliza. Porque as pessoas têm necessidade de mostrar o dia a dia. Estava viajando, é uma pessoa que tem uma condição econômica boa, às vezes até em casos saindo um pouco do direito criminal, mas casos de família, o pai tem condição de pagar uma pensão, está sempre viajando, é um devedor. Então eu acho que a rede social ela veio para o direito porque é uma ferramenta que se usa como prova hoje. Uhum. Agora, você acha assim que a sociedade em si, ela vê com bons olhos ou com preconceito esse advogado que é mais midiático, procura mídia? Eu acho que tem os dois perfis que buscam. Tem pessoas que buscam esse advogado midiático, esse advogado, às vezes, ostentação, e tem aquele perfil mais conservador que prefere um advogado de mais resultados e menos mídia, um advogado mais tradicional, vamos dizer. Eu acho que hoje tem os dois públicos e são dois nichos fortes da advocacia. Dá para se enquadrar nos dois. Você acha hoje que o advogado ele precisa ser mais técnico ou aprender a se comunicar melhor? Eu vou dizer na área criminal. Na área criminal, com certeza, o advogado ele tem que ter uma boa oratória e ele tem que saber falar muito bem, especialmente casos do tribunal do júri, que você vai levar para os jurados as provas dos autos e você vai ter que ter ali uma locução boa, uma maneira de se posicionar, uma clareza nas ideias, você tem que ter uma fala muito boa, uma oratória muito boa. Isso também num inquérito policial, a forma como o senhor vai falar com um delegado de polícia, a primeira defesa do seu cliente, é muito bom. Aquele advogado técnico, o advogado de papel, que a gente fala de bastidor, que é um advogado mais centrado, também tem o seu espaço. Mas principalmente na criminal, eu acredito que é imprescindível ter uma boa oratória, saber se posicionar. Doutor, eu não tenho como deixar de perguntar qual que é a sua opinião sobre esse caso aí da doutora Deolane. O advogado constituído da doutora Deolane, o doutor Auri, é um advogado de grande referência, que eu tenho profunda admiração por ele, pelo trabalho dele. E pela primeira entrevista dele, ele é muito convincente no que ele fala, que realmente o advogado criminalista ele não pode ser confundido com o cliente dele. Ele defende a pessoa que ele defende, os pagamentos que ele recebeu, todos têm origem, todos têm nota. Então não é porque um advogado está defendendo um cliente que já teve uma condenação ou que está envolvido com algum tipo de ilicitude que ele tem que pegar isso para ele. Então tem que ter muita cautela no que vamos atribuir à doutora Deolane, antes de já sair condenando como já foi feito. Então eu acredito que a defesa tem que ter a chance dela de mostrar a verdade dos fatos. E porque você que trabalha muito na defesa de criminal, somente de crimes contra a vida, você acha que existem erros na investigação? Com certeza. Muito ou pouco? Muitos. É mesmo? Muitos. O advogado está aí para proteger os clientes contra as arbitrariedades do Estado e às vezes a injustiça do Estado. Você tem assim um caso assim que você o trabalhou? O próprio desrespeito à cadeia de custódia, como o senhor falou, às vezes. Um caso assim que você trabalhou, obviamente não estou vindo para colocar nomes aqui e tal, mas alguma situação assim que você percebeu que realmente houve erro gravíssimo, que se você não estivesse atuando, a pessoa seria condenada ou pagaria por um crime além do que ela deveria pagar? Sim, principalmente em casos de tribunal do júri. Às vezes casos que você tem uma legítima defesa patente ali, e às vezes vem um promotor querendo fazer uma tentativa de homicídio e denuncia ele para o tribunal do júri. Isso são diversos casos que a gente vê. Diversos casos. Às vezes um pai de família que estava defendendo a filha e precisou usar dos meios necessários para poder cessar a ameaça e acabou matando o agressor e às vezes denunciado como um homicídio. Então, e a gente acaba desconstituindo isso com uma legítima defesa. São diversos casos. Não é raro, não, às vezes, que isso acontece. É porque você vê que é bom, né? O doutor Ivanei, de novo citando ele aqui, ele foi delegado quase 40 anos, e ele falou, a polícia erra muito. Com certeza. Mas quando ele era policial, acho que ele não falaria isso, né? Com certeza. Em todas as profissões estão sujeitas a erro, né? Mas só que nesse caso a gente lida com a liberdade de um ser humano, né? Então tem que ter muita cautela antes de denunciar alguém, antes de tocar um inquérito policial para frente.
É um erro que pode custar uma... Porque quando cessa a liberdade de uma pessoa, você praticamente está condenando a vida dela, né? Hoje o que eu percebo é assim, ó, eu faço só uma analogia simples. Eu tenho a minha empresa de perícia, né, que está passando aqui, né, o Instituto de Perícia Investigativa, né? E aí o que é que acontece? Eu tenho uma equipe que me auxilia nessas investigações que nós fazemos. Mas eu tenho ali meus clientes, meus casos, minhas situações que eu controlo aquele fluxo de trabalho. Sim. Agora imagina uma delegacia. Muitos casos. Que não tem, que de um dia para o outro aparece um monte de casos. É gente, Com certeza. toda hora uma situação nova acontecendo e não tem material humano para fazer um trabalho adequado. Nem estou dizendo que o pessoal tem incompetência, acho que falta mão de obra mesmo. Exatamente. É humanamente impossível o número de demandas para as pessoas que têm para poder auxiliar. Falta equipar melhor, faltam mais concursos para ter mais pessoas trabalhando. Isso é um dos fatos que ocasiona muitos erros também. Porque é o que o senhor falou, é humanamente impossível tocar vários inquéritos simultaneamente e se atentar a todas as provas. Então isso pode ocasionar muitos erros. Eu acho que isso aí é algo que difícil de você, na verdade, dar conta. Com certeza. E todo mundo quer que preste bem atenção ao seu caso. Exatamente. Aí cabe ao advogado ficar atento a isso, não é isso? Exatamente, com certeza. E tem casos também que não eram de matéria criminal, que a gente vê que as pessoas tentam criminalizar como uma forma de forçar uma situação para a obtenção de uma pretensão pessoal. Isso também congestiona a delegacia de polícia, é um caso que nem precisariam estar lá muitas vezes. Tá. Doutor, eu fiquei sabendo aqui, né, que você é adepto dessa arte marcial, o Muay Thai. Sim, eu pratico há 20 anos. E você acha que... 20 anos? 20 anos, com o mesmo mestre, na mesma academia. Aqueles aquecimentos da luta de Muay Thai, deu me livre, hein? São puxados. Há 20 anos atrás eram mais fáceis, agora está ficando mais difícil de fazer. Mais difícil. Isso aí te ajudou na tua carreira como advogado? Com certeza. Em que medida, em que sentido? A arte marcial, ela te ensina muito respeito, resiliência, dedicação, a você não desistir nunca, a você lidar em situações de pressão. E a advocacia é isso, é você ter situações que você entra num ambiente que tem um clima hostil, uma delegacia de polícia, às vezes um tribunal do júri, e você tem que se manter calmo, tem que ter o seu controle emocional. Às vezes, num processo, você tem uma decisão que não é favorável e você tem que pensar que você vai reverter, assim como numa luta. Você passou por uma situação complicada e você tem que criar força para poder reverter. Então, eu tive isso na arte marcial muito forte. Eu aprendi a ter esse controle emocional, eu aprendi a ter esse equilíbrio, até essa garra. Isso, a arte marcial contribuiu muito para a minha profissão como advogado. Então nós podemos dizer o seguinte, que é recomendável a pessoa praticar algum tipo de esporte que trata da disciplina humana. Com certeza. Isso vai ajudar ele a exercer melhor a profissão da advocacia, que é o caso aqui do nosso tema, mas acho que toda a profissão, né? Toda a profissão, acho que toda a profissão. A arte marcial, o esporte como um todo, ele é fundamental até para forjar o caráter do ser humano, né? Uhum. Você tem respeito, você aprende a ganhar, aprende a perder. Então, eu sou muito adepto do esporte de uma forma geral, mais específico a arte marcial, que é o que eu pratico há muitos anos, mas o esporte como um todo. Doutor, teve uma época aí que eu me meto a escrever de vez em quando, né? Cheguei a publicar uns 30 livros aí, gosto de escrever. E eu tinha um livro que a gente estava escrevendo lá, que chama-se O Poder da Visão Positiva do Futuro. E eu falava o seguinte, que existe o IQ, o indicador de qualidade. O que seria esse indicador de qualidade? Por exemplo, assim, aqui em São Paulo nós temos 500 mil advogados. Sim. Inscritos na ordem no estado de São Paulo. Aí a pergunta é assim, alguém te pergunta assim, você conhece um advogado criminalista? Eu disse, poxa, eu conheço uns 15, 20. Sim. Qual que você me recomenda? Sim. Você sabe que essa é algo difícil. Com certeza. De você recomendar. Aí, existe perfil de advogado que combina com o perfil do cliente ou isso não é importante? O importante é a parte técnica somente. Não, com certeza. Com certeza. O cliente ele tem que se identificar com o advogado. Existem diferentes perfis de advogado. Existe um advogado que tem uma fala mais enérgica, mais incisivo, e tem um advogado mais técnico, mais
controle emocional maior, não controle emocional, mas assim, ele mede um pouco mais as palavras, a atuação dele, e depende do cliente, ele busca uma atuação mais enérgica, ele vai se identificar com aquele modo de atuação do advogado, vai se sentir mais seguro com aquele advogado à frente do caso dele, e tem outros que são mais ponderados, que falam, eu prefiro um advogado que seja mais centrado, mais técnico, então eu acho que tem espaço para os dois, com certeza. Eu costumo dizer assim, tem cliente que quer ver aquele advogado que luta, que briga, não sei Exatamente. o quê. E tem cliente que prefere o advogado mais tranquilo, Exatamente. mais calmo, Exatamente. que fala melhor. Exatamente. E às vezes os dois têm a mesma capacidade técnica. Com toda certeza, com toda certeza. Tem vários jeitos de chegar ao sucesso. Um advogado de um perfil mais enérgico, incisivo, ou um advogado mais técnico. O que ele tem que saber fazer é extrair dele as principais características que ele tem, potencializar isso para poder chegar no sucesso profissional. Então, se eu sou um profissional mais enérgico, eu vou poder usar essas minhas características em prol da minha advocacia, da defesa dos meus clientes. E se eu sou mais técnico de outra sorte também, eu tenho que extrair isso de mim e potencializar. Eu não posso pegar algo que eu não tenho e tentar trazer para a minha advocacia. Então, se eu sou um profissional mais tranquilo, vamos dizer assim, eu não posso tentar modular um profissional que seja mais incisivo, porque aquilo vai virar um personagem e não sou eu. E da mesma forma, ao contrário. E eu acho até que, ao formar a pessoa que é o advogado casar, por exemplo, ele tem que escolher formar ali uma parceria no casamento com alguém que entenda como é que é a vida do advogado. Sim. Porque, por exemplo, o advogado trabalha na área empresarial. Ele sai para trabalhar 8 horas da manhã, 6 horas da tarde e volta para casa. Com certeza. Ele cumpriu uma agenda. Já o criminalista... O criminalista é 24 horas. É o que digo, celular de criminalista é 24 horas. Aconteceu o fato, tem que Tem hora para sair, não tem hora para voltar. E às vezes tem que sair de casa no meio da noite. Exatamente. É a hora que o cliente chama, é a hora que tem que estar disponível. Já aconteceu isso contigo? De casos de flagrante, de ter que sair de Eu tenho noite, que aconteceu alguma coisa, com certeza, liga, Você se preparou para dormir? coloca o terno e vai. Não tem o que fazer. Chegou de viagem, ainda está no fuso horário, descansando, fala assim, teve uma busca e apreensão aqui na minha empresa, na minha casa, já está de terno, já tem que ir para o carro. Eu brinco que o advogado criminalista ele tem que ter o kit flagrante no carro, quer deixar um terno no carro. Independente de onde você está, você tem que estar pronto para ir para uma situação. Porque você perde o cliente se você não atender, né? Né? Então, onde você está, o kit flagrante. Tem um terno, uma gravata, uma camisa, peraí que eu tô indo já, independente do dia ou da hora. Mas vem cá, tu vai com prazer, não é? Com todo prazer. Eu tô sentindo aqui que tu tem emoção prazer, de me emoção, chama que eu gosto. A advocacia criminal é uma paixão minha, é algo que me move. A hora que me chamar, trabalhar para mim nunca é um peso, é um prazer. Entregar um resultado bom é uma satisfação muito grande. Então, tô sempre pronto para o trabalho. Ah, tá. Porque às vezes a pessoa começa assim, não, vou ligar pro doutor, é meia-noite, não sei o quê. Não, pode ligar que eu vou. Pode ligar, com certeza. É o que me motiva. Todos os dias é o que me motiva. Como é que você acha assim que a pessoa identifica a área que ela vai atuar dentro do direito? Porque não é fácil. Você tem um escritório, eu vi que você tem um escritório, tem advogado empresarial, advogado tributarista. Sim. E você é advogado criminalista. Sim. São perfis diferentes, a gente estava falando isso aqui. Como é que você, lá no curso de Direito, se identifica? Como é que é isso aí? Exato, eu acho que essa identificação pela matéria começa exatamente na faculdade. Aquelas matérias que você desenvolve uma maior facilidade para aprender, que você tem uma admiração pelo professor, que você gosta de assistir às aulas, é o primeiro contato que você tem para que rumo que você vai tomar. Mas não é só isso, porque às vezes você imagina que a atuação vai ser de uma forma e às vezes a atuação é de outra forma e aquilo não era o que você estava esperando. Como você acabou de falar, advocacia criminal, não tem hora para poder responder um chamado. Às vezes a pessoa que está lá não tem esse perfil. Meu final de semana é meu final de semana, se eu estou viajando, eu atendo em horário comercial. Então ela pode isso aí ser uma exigência, uma demanda muito forte para ela. Então o primeiro contato é na faculdade, na universidade, o professor que admira, um profissional que admira, e depois quando começa a trabalhar, os estágios, e aí quando começa a ter contato provavelmente com a matéria, que vai ver, esse é o rumo que eu quero seguir ou não. Então, na verdade é isso, se você tiver que assistir uma série ali da Netflix, Como Defender um Assassino, ou Suits, você vai ter uma romantização da profissão que às vezes não é a realidade. Mas você vai assistir qual? Hoje o que eu ia assistir, uma série que eu recomendo, Direito Criminal, O Poder e a Lei. O Poder, já assisti. O Poder e a Lei, já que é muito tribunal de júri. Aquela série é uma série que realmente eu não perco um. Aquele advogado é um artista, né? Ele é um artista. Tem a secretária que é ex-mulher. Exatamente. A promotora dele é ex-mulher. Exatamente. O cara é bom, hein? O cara é bom. Ele é bom. E o investigador dele é casado com a ex-mulher. Exato. Ainda tem isso tudo aí. Como é O Poder e a Lei. O Poder e a Lei. Tem um filme também, viu? Dessa... Tem um filme, O Poder e a Lei, que deu origem à série.
Que o filme era um filme e depois resolveram transformar numa série. Sim. Depois procura o filme E é também. uma série muito boa. Nós que militamos na seara criminal, é uma série que mostra bem o dia a dia, né? É. Você acha que quem trabalha na área criminal exige um controle emocional diferente de quem trabalha na área empresarial? Com certeza. Você vai ser posto à pressão diuturnamente na seara criminal. É o que eu falo, é chegar num ambiente de um clima hostil, uma recepção hostil, as pessoas já condenando o seu cliente ou olhando para o advogado como, tá defendendo um criminoso. Então, essa pressão do dia a dia, e lidando com liberdade, né? Que é algo que é uma responsabilidade muito grande. É. Então, o advogado tem que ter um controle emocional muito forte na atuação dele. Com toda certeza. Principalmente com as famílias, né? Com as famílias, exatamente. A família está emocionalmente abalada, está querendo um resultado rápido, e você tem que saber lidar com isso também. Tem que ser um pouco psicólogo. Um pouco psicólogo. E saber se colocar no lugar do outro, né? Então, dar um amparo, dar uma atualização processual, também isso é um papel, às vezes, do criminalista. Então, o senhor diria o seguinte, que é erro escolher o tipo de área do direito que você vai atuar pelo status que ele te dá. Com certeza, com certeza. Você tem que escolher pela paixão mesmo. Pela paixão, pelo que te move. Vai ser o dia a dia, a construção que vai te levar ao status depois, não é o inverso. Tá. Agora me diz aqui uma coisa. Você está no dia a dia dessa área de direito criminal. O que acontece hoje com a polícia? A nossa polícia hoje é uma polícia correta? Não é uma polícia correta? Uma polícia correta. Na tua opinião, é uma polícia correta? Correta. Eu tenho profunda admiração pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, pela Polícia Militar. São alguns casos, como toda corporação, que tem falhas, com certeza, mas em sua grande maioria é uma polícia que tem meu respeito. Tenho grandes amigos que fazem parte da Polícia Civil de São Paulo, muitos amigos próximos da minha família mesmo, então eu tenho total admiração por eles e pelo trabalho deles. Tá, eu também fiquei sabendo que o doutor desenvolve aí um projeto que é ajudar outros advogados a se comportarem, a escolher melhor a área de atuação. Sim. Como é que é esse projeto, doutor? Esse projeto, na verdade, ele eu utilizo até essa filosofia da arte marcial para fazer um comparativo, para ajudar a ilustrar para esse advogado como ele faz para poder se posicionar profissionalmente. Então eu cito um pouquinho de Tony Robbins, aquela modelagem, que você pega um profissional que você tem admiração, que ele já trilhou um caminho de sucesso e como ele chegou lá. Então eu vou mais ou menos seguir os passos para poder chegar no sucesso também. Antes disso, você tem que fazer uma análise interior sua. Quais são os meus pontos fortes, quais são as minhas características, quais são as minhas principais aptidões, e com isso potencializar o que você tem internamente para conseguir o seu sucesso profissional. Então não adianta você modular um profissional que às vezes é um profissional, como eu estava dizendo aqui, mais incisivo, que tem uma fala mais firme, se você é um profissional mais técnico, um pouco mais acanhado, às vezes mais de escrita, os dois vão ter sucesso. Então você tem que pegar, primeiro, se conhecer, e se conhecendo, você conseguir extrair o melhor, a excelência profissional com base nas suas características. Poxa, isso aí é muito bonito, muito importante, porque normalmente cada um quer saber do seu, quer dizer, você está preocupado também com os colegas. Exatamente. Isso é um trabalho assim que eu vejo pouco advogado fazer. Nós tivemos aqui um outro advogado que também faz um trabalho assim semelhante, mas é o segundo que eu vejo que também se preocupa com os colegas profissionais, para que eles tenham sucesso, né? Sim. E como eu falei, não falta advogado aqui em São Paulo, exatamente. Né, não faltam advogados e também não faltam demandas. Então, você ajudar um outro colega a subir, você não vai tirar o seu espaço. E como é que surgiu esse projeto? Assim, onde te deu essa motivação? Esse projeto surgiu quando eu consegui parar e olhar para a minha advocacia e eu desenvolvi esse método e me reposicionei como advogado, e é aí que eu consegui deslanchar mesmo na carreira. Porque eu tinha, às vezes, admiração por advogados que eram mais... Eu tenho esse perfil mais agressivo de advocacia, é mais o meu perfil. E eu tentava me enquadrar num perfil mais ponderado de advocacia, que eram os profissionais que eu tinha admiração, contato, e eu via que eu não me enquadrava nesse perfil. Quando eu consegui extrair de mim as minhas características, quando eu olhei para dentro e consegui extrair as minhas características, consegui me reposicionar, foi aí que deslanchou minha carreira. Então eu falei, bom, se eu tive isso, eu posso ajudar outras pessoas também a se encontrarem e a deslancharem as carreiras delas. Você acha que a faculdade teria que exercer um pouco esse papel de preparar o profissional para essas questões, ou isso é uma coisa que ele vai ter que aprender sozinho mesmo no dia a dia? Eu acho que ele acaba tendo que aprender sozinho. A faculdade ela vai te dar a base técnica, a base jurídica,
para você poder desenvolver a sua advocacia. Mas o posicionamento do advogado é uma questão muito interna, muito pessoal. Ele tem que parar mesmo e fazer uma análise. Eu costumo dizer que o advogado começa a estudar direito depois sai da faculdade. Exatamente, com certeza. Com certeza. Quando ele começar a pegar um cliente que deu dinheiro para ele, agora Depositou confiança nele. Depositou confiança, Exato. agora eu te contratei. Exato. E agora ele tem que fazer uma defesa daquele caso. Exatamente. Aí que ele, É com essa responsabilidade aí que muda tudo. Vou ter que estudar. Exato. Tanto é que os advogados é uma das áreas do direito, o pessoal que mais faz curso. Não, com certeza, não pode parar. Pessoal que mais faz curso. O advogado, a forma dele poder honrar essa confiança do cliente dele e a advocacia como um todo é sempre estar se atualizando, estar estudando, não pode se acomodar. Então, o advogado que fala, não preciso mais estudar, eu já tenho títulos suficientes, está no caminho errado. E vamos falar assim, nós estamos aqui em 2026, nós estamos vivendo aqui, eu diria que esse ano de 2026, o ano da IA. Sim. Inteligência artificial. Com certeza. Eu vejo que a IA é muito presente nas áreas mais assim ligadas ao direito empresarial, tributário e no criminal. Você acha que a inteligência artificial também vai chegar no criminal, forte como chega nas outras áreas? A inteligência artificial, eu acho que ela veio para somar em todas as áreas, não só na advocacia, mas em todas as profissões, no mundo como um todo, sabendo usar a ferramenta. Na advocacia criminal, principalmente, não adianta você jogar um caso para uma IA te dar um parecer, porque aí você está fadado a um insucesso. Você tem que saber utilizar a ferramenta, mas o lado humano, do profissional, que tem experiência, que sabe como lidar com essas situações adversas que a gente está falando de mídia, de condenação precipitada, isso aí ainda não sabe identificar. Então, utilizando a ferramenta, ela veio para somar. Agora, se o profissional quer substituir a capacidade dele por uma IA, eu não preciso mais fazer o curso porque a IA vai me dar, não preciso mais da jurisprudência porque a IA vai me fornecer. Aí está fadado a um insucesso. Como a gente vê muitos casos que tem julgamentos que os juízes percebem que utilizando a ferramenta de forma escancarada, sem a intervenção humana. Devido critério. E aí tem representação na OAB e o cliente acaba se prejudicando. Então, sabendo usar, ela veio para somar. O que não pode é o profissional querer se substituir pela IA. Mas você sabe que o TJ aqui em São Paulo está liberando uma IA aí, os advogados usarem. Com moderação, né? Dentro dos limites, né? Isso eu acho que é muito útil. Porque, na verdade, eu acho assim, você brigar contra a tecnologia, esquece. Não, esquece. É uma luta perdida. É uma luta perdida. Agora, como você conviver com isso é um pouquinho mais complicado. Sim. Agora, o que eu penso é o seguinte, eu sou um estudioso dessas coisas, tecnologia, eu gosto, e eu vejo assim que algumas profissões vão sofrer muito com IA. Uma das que eu vejo que vai sofrer é o advogado. Sim. Porque o trabalho que você precisaria de 20 profissionais, se é um escritório grande, com certeza. Com 5 você faz. Com certeza. A produção técnica. Sim. Agora, a inteligência, diretrizes, sim. Estratégia... A experiência, a vivência de caso, isso aí é só o advogado. Exatamente. É só o profissional. Né? Com certeza. Então, digamos o seguinte, mas na área criminal ali, porque o criminal você está muito na rua, sim. muito em delegacia, sim. muito em reunião com o cliente, sim. Só que a parte formal da advocacia criminal funciona que em todas as áreas. Tem que peticionar, tem que colocar a petição lá com o token lá no processo, tudo. Então, como é que é isso? Essa junção? No caso aqui, você é advogado criminalista, você usa a IA nesse aspecto de facilitar essa coisa? Com certeza, eu utilizo a IA como uma ferramenta, ela é uma ferramenta que ela vai validar, na verdade, aquela opinião que eu formei sobre um caso. Então, eu tenho um caso, eu leio o processo, leio o inquérito, já faço as anotações principais de teses, de possíveis falhas, e aí quando você pega a IA para poder analisar o processo, ela vai te dar também, olha, nesse fato desse dia aqui, houve uma brecha ou não houve um respeito a uma cadeia de custódia, algo, e ela vai te ajudar a reforçar as teses que você já viu. Então, ele funciona assim, eu criei uma impressão sobre um caso, e aí ela vai me dar uma validação positiva ou não, e às vezes algo que passou desapercebido, e aí ela pode te alertar e você volta no processo, vê de novo e fala, realmente tem um ponto aqui que não tinha passado, que não tinha prestado atenção e que é um ponto que pode ser útil. Então a IA como uma validação, como uma ferramenta de confirmação de tese, eu acho que ela é muito útil e eu utilizo sim. Não, tem que usar. Eu acho que até os juízes estão usando. Né? Com certeza, com certeza. Diz que aquele juiz lá que soltou um desembargador, né, que soltou, acho que um cara que foi acusado de estupro de uma menor,
que ele já era casado com ela. Sim. Diz que Um absurdo. diz que a peça do cara tinha um negócio de IA lá no meio Sim, tinha. do desembargador. Como se fosse a IA respondendo a pergunta dele, né? Um comando dela. Tava lá no meio da petição dele. Tava lá. Tava. Tinha até o nomezinho da IA lá, esqueceu de apagar. Tava mesmo. É uma coisa assim, interessante se dizer, né? Mas eu falo o seguinte, a IA, a inteligência artificial, a tecnologia em si, você não tem como brigar com ela. Hoje você teria, assim, uma tecnologia dessas de IA que você recomenda para os advogados da área criminal? As IAs que a gente utiliza no escritório são as IAs padrões que tem, ou às vezes o GPT ou o Cloud. Tem algumas que são mais específicas da área criminal também, de jurisprudência, de doutrina, que também são linkadas a grandes editoras que também são boas para a área criminal, mais nichadas também. Mas eu acho que de um todo, se tiver uma IA genérica, essa base, você não vai substituir o advogado. Então, para dar esse suporte, qualquer IA genérica, ela vai te auxiliar. O que você não pode querer é substituir. Essa substituição de, vou pegar uma IA criminal que vai desempenhar o meu trabalho. Não faça isso. Não. Tá certo. Doutor, vamos aqui para o nosso bloco final aqui. As perguntinhas tinha mais rapidinhas aqui, né? Que a equipe para produção perguntou aqui, ó. Se tiver que culpar alguém, não foi eu não. É eles aqui que fizeram. Qual a melhor qualidade de um advogado? Eu acho que é a persistência. O advogado persistir no caso, não desistir nunca, ser um advogado guerreiro, independente da situação, ele lutar pelo cliente dele como se fosse um caso próprio. E qual que é o maior erro que um advogado hoje comete no início da profissão? É querer ele busca o status, o sucesso antes de trilhar essa jornada do trabalho, né? Então primeiro você tem que se tornar um grande profissional e depois buscar o sucesso. A pessoa acha que vai se tornar um advogado e quer buscar o sucesso antes. Isso às vezes causa frustração, porque a jornada é longa. Aí, dentro dessa pergunta aí do sucesso, o direito é mais glamour ou é mais pressão? Mais pressão, com certeza. O glamour fica para séries, né? A gente estava falando para os filmes. O nosso dia a dia, com certeza, é pressão. Mas o que é ter sucesso na advocacia hoje em dia? É ganhar Sucesso... dinheiro? É reconhecimento? O sucesso, para mim, na advocacia é você conseguir o êxito nos casos dos seus clientes que depositam a confiança em você. É você conseguir ser reconhecido por sua autoridade no meio jurídico, como profissional técnico, um profissional capaz, e a liberdade de poder escolher os casos que você vai atuar, o que você vai fazer. Eu acho que isso é o sucesso na advocacia hoje. Mais do que o dinheiro. E o que ninguém te conta, que o doutor quer contar para nós aí, um segredinho, alguma coisa aí que você vai contar agora para o nosso público aqui? Puxando para a advocacia criminal. Que é a cara do nosso programa aqui. Puxando para a advocacia criminal é o seguinte: se prepare para enfrentar muitos ambientes hostis. E você vai ter que estar preparado para isso. Essa é a grande realidade da advocacia criminal. Uma delegacia de polícia, muitas vezes, ou um tribunal do júri, ou a própria opinião pública num caso midiático que já fez uma condenação precipitada de um cliente e você vai defender. Então, se prepare para enfrentar casos hostis. Doutor, tem uma curiosidade minha aqui, acho que deve ser de muita gente assim. Se a pessoa está com todos os bens bloqueados, contas bancárias dele, da família até a quinta geração, como é que o advogado é pago? A pessoa, por mais que ela esteja com todos os bens bloqueados, às vezes o advogado ele consegue fazer uma remuneração no êxito, quando prova a inocência do cliente, os bens são liberados, ele consegue fazer essa remuneração dele, o contrato. Ou muitas vezes o cliente acaba pedindo um empréstimo para um parente, um amigo, uma outra pessoa para poder custear. Mas muitas vezes no êxito, ainda mais quando você confia no seu cliente, você sabe que ele é inocente, você pode fazer um contrato no êxito. Eu vou liberar os seus bens e quando você tiver com eles liberados, você paga os honorários. Mas não tem nada assim que na legislação que por exemplo, o juiz pode liberar o dia só para pagar a remuneração do advogado? Pontualmente para o advogado? Sim, para custear a defesa. Existe uma prerrogativa disso aí? Sim. Então, na verdade, o advogado, embora a pessoa, por exemplo, o advogado... Então você está referindo à ampla defesa, né? Por exemplo, vamos pensar assim, advogado, o Daniel Volcaro, por exemplo, que está com todos os bens bloqueados. Mas como é que ele paga o advogado? Uma petição para poder liberar o bem específico daquele, sim. Porque o advogado, e se o advogado não conseguir provar a inocência dele? Exatamente. Mas trabalhou. Vai ficar com um contrato perdido, né? Como é que fica isso aí? Sim, não, com certeza. Isso aí é um mecanismo que dá para ser utilizado também. Doutor, acho que a gente está chegando aqui ao final, já recebi aqui, sabe aquele pessoal chato da produção que fica aí informando? Chegou. Tá com a plaquinha assim, informando. Quando a conversa é boa, passa rápido, né? Então, indo aqui para as suas considerações finais,
qual é a mensagem final? Fale aqui da sua rede social, fala do seu trabalho. Bom, eu acho que a grande mensagem que eu passo, que é algo que eu venho trazendo até com as minhas palestras para os advogados, é se conheça profissionalmente, pegue as suas características, torne elas exponenciais para você entregar o melhor trabalho para o seu cliente, para você poder divulgar a sua advocacia. Não tente modular um profissional só porque você tem admiração por ele, se você não tem aquelas características. Existem vários caminhos para chegar ao sucesso. E esse caminho passa primeiro por você se conhecer, potencializar o que você tem de melhor, trabalhar, estudar, ter paciência, porque a jornada muitas vezes ela é longa, ela é cansativa, mas se você respeitar o tempo do processo, você vai conseguir atingir o seu sucesso profissional. Pô, bonitas palavras, né? É uma boa aula aí para o nosso público que está assistindo aqui. E esse público que está nos assistindo aqui, eu peço para você seguir nossas redes sociais, dar aquele cliquezinho no sininho aqui do canal para valorizar. A gente não faz esse negócio de tráfego pago. Eu acho que isso aqui é um negócio que a gente é orgânico. A gente quer crescer assim, com bons nomes, como você passando por aqui. Muito obrigado. E é isso aí. E fica aqui essa mensagem. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço muito o convite. Foi uma honra ter essa conversa aqui com o senhor. Espero que a gente possa estar juntos em outras oportunidades. Vamos estar sim. E esse foi mais um episódio. Ninguém te conta isso. Eu espero de encontrar uma nova oportunidade.